Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma exposição bíblica nessa maravilhosa série que iniciamos na carta de Paulo aos Gálatas. E dessa feita, nós iremos fazer a exposição dos versículos 11 a 15 do capítulo 2, aonde Paulo repreende Pedro. E nós iremos entender por quê. Nós também estamos expondo o livro de Eclesiastes. Estamos no capítulo 4. Depois nós iremos retornar às exposições de Eclesiastes. E antes de nós darmos aqui o pontapé inicial, o start nessa exposição, eu gostaria de falar algumas coisas. Você, quem já estuda ou quem já estudou a carta aos Gálatas, sabe muito bem que o capítulo 1 e o capítulo 2, Paulo está defendendo o seu apostolado. Os judaizantes, são assim que os teólogos, os eruditos colocaram, deram esse nome, judaizantes, naqueles que estavam difamando Paulo nas regiões ali da Galácia do Sul, né? Derbe, Listra, Icônio, as cidades que Paulo passou na sua primeira viagem missionária, e ele fundou igrejas. Várias igrejas, que ele chama aqui no capítulo 1, versículo 2, igrejas da Galácia. Ok? Então, essa carta foi dirigida a várias igrejas naquela região ali. E esses falsos mestres, esses falsos pastores, esses falsos pregadores estavam atacando o apostolado de Paulo e estavam atacando também a sua mensagem, falando: olha, Paulo não é apóstolo. Paulo não tem a mesma autoridade que Pedro, que João, que Tiago, que Filipe, Bartolomeu. Paulo não tem a mesma autoridade, porque Paulo não foi chamado por Cristo. Os apóstolos foram chamados por Cristo diretamente por eles. Paulo não. Paulo, ele se auto-intitulou apóstolo. Paulo, ele pensa que ele é apóstolo, mas ele não é. Ele é um mentiroso, ele é um falso, ele é um impostor. Então, eles estavam atacando o ministério de Paulo, eles estavam atacando o apostolado de Paulo, e com isso, estava minando a autoridade ministerial de Paulo. Por isso que Paulo começa o capítulo 1, versículo 1, de modo enfático, quando ele fala: Paulo, apóstolo, não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Então Paulo começa já atacando essas pessoas. O meu ministério não foi dado por homens, foi dado por Deus. O apostolado me foi concedido por Deus, não por homens. Então Paulo defende o seu ministério e também a sua mensagem. Porque os judaizantes, aqueles que pregavam que a justificação só acontecia ou só viria por meio da lei. Olha, vocês têm que observar a lei de Moisés. Paulo falou que não era necessário, mas Paulo mentiu. Vocês têm que guardar o sábado, vocês têm que circuncidarem, porque Abraão, o pai da fé, e Paulo vai começar, depois a gente vai chegar lá no capítulo 3, que um dos pontos que os judaizantes, os falsos mestres, os legalistas usavam para atacar a mensagem de Paulo era simplesmente usando a figura de Abraão. Abraão foi circuncidado, e toda a geração que viria, os filhos de Abraão, para fazer parte da aliança de Deus, a aliança que ele estabeleceu com Abraão, tinha que praticar a circuncisão. Inclusive um prosélito. Um prosélito é alguém que não era judeu, era de outra nação, mas para ele fazer parte do judaísmo, fazer parte da aliança, ele tinha que praticar e ser circuncidado e guardar toda a lei de Moisés, todos os ritos judaicos. Então, além de atacar o ministério de Paulo, eles atacavam a mensagem de Paulo. E Paulo, ele sai em defesa do seu ministério e da sua mensagem.
E ele defende no capítulo 1, capítulo 2, o seu apostolado, falando que foi Deus que concedeu. E ele fala que a sua mensagem está em consonância, está em concordância com os apóstolos. Não há divergência entre a mensagem que ele pregava e a mensagem dos apóstolos. Não há nenhuma divergência. O que ele prega, Pedro prega, Tiago prega, João prega e os outros apóstolos também pregavam. Então, a última exposição que nós fizemos, versículos 1 a 10 do capítulo 2, nós falamos sobre isso, né? A unidade de Paulo, da sua mensagem, com os demais apóstolos. Né? Paulo tinha um ministério diferenciado, mas a sua mensagem era a mesma. De que a mesma mensagem que Pedro pregava, Pedro é o apóstolo e foi enviado para os judeus, Paulo foi enviado para os gentios, mas a mensagem era a mesma. Os ministérios eram diferentes, mas a mensagem era a mesma. O objetivo era o mesmo. Então, os versículos de 1 a 10, que foi a exposição, a última exposição que nós fizemos, nós abordamos sobre isso. E Paulo sai em defesa aqui do ministério e da justificação pela fé, que ele vai explicar com maiores detalhes nos capítulos 3 e 4, os argumentos de Paulo que a justificação acontece mediante a fé somente em Cristo Jesus, sem as obras da lei. E agora, o capítulo 2, os versículos de 11 a 15, Paulo vai falar de uma situação constrangedora. E Paulo aqui, ele não está atacando Pedro, Paulo não está aqui expondo Pedro, envergonhando Pedro, que foi um grande apóstolo, um líder. Mas Paulo mostra a fragilidade de Pedro. Assim como Paulo também, ele era um homem, gente. Cuidado com a idolatria. Eu já vi gente idolatrando São Paulo, santo. Não, Paulo era um homem comum, como eu e você. Paulo cometeu erros, cometeu falhas, deslizes, que ele era um homem. Ele foi chamado por Deus, ele escreveu as suas cartas inspirados por Deus, nós sabemos disso, mas ele cometeu erro, e vários erros, como eu e você comete também. Então, assim como Pedro, Paulo também comete erros. Mas aqui Paulo sai em defesa do verdadeiro evangelho. E nós veremos o que aconteceu aqui. Paulo não relata o que Pedro fez para ser repreendido, mas nós podemos aqui, olhando para o texto, fazer algumas conjecturas que o texto nos permite fazer. E agora, vamos fazer a exposição dos versículos de 11 a 15. O texto começa dizendo no versículo 11, assim: quando, porém, Cefas, que é Pedro, veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque havia se tornado repreensível. De fato, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, Tiago aqui irmão do Senhor, tá? Irmão de Cristo Jesus, que era o pastor, o líder mor, um dos líderes, uma das colunas ali da igreja de Jerusalém. Ele comia com os gentios. Quando, porém, chegaram essa comitiva de Tiago, os judeus, né? Começou a afastar-se e por fim separou-se, temendo os da circuncisão, os judeus. 13. E também os demais judeus se fizeram hipócritas, juntamente com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela hipocrisia deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do evangelho, eu disse a Cefas, a Pedro, na presença de todos, imagina a vergonha, o constrangimento: se você é judeu e vive como gentio e não como judeu, por que quer obrigar os gentios a viverem como judeus? Versículo 15. Nós judeus, diz Paulo, por natureza, e não pecadores dentre os gentios. E aqui você vê uma tensão muito grande. E nós iremos tirar algumas lições aqui da fala de Paulo repreendendo Pedro. Lembrando que Paulo não cita se Pedro reivindicou,
se Pedro bateu boca. Paulo não fala nada. Mas qual o intuito de Paulo citar essa situação, esse vexame aqui? É simplesmente para defender o evangelho da justificação pela fé. Eu já expliquei para vocês, nas exposições que nós fizemos na carta aos Romanos e a carta aos Gálatas, também vai nesse viés, que a justificação é um ato forense de Deus. Pense num tribunal, aonde toda a humanidade estava sendo condenada, era ré. E Deus estava com um martelo na mão de juiz para bater e decretar a falência e a derrocata da humanidade. Mas Cristo Jesus veio, ele assumiu a dívida da humanidade. Deus o Pai lançou sobre os seus ombros os nossos pecados. E quando ele morre na cruz do Calvário, ele lança, ele deposita, ele imputa, ele coloca na conta dos pecadores, daqueles que se converteram, daqueles que se arrependeram, daqueles que creram no seu sacrifício vicário, substitutivo na cruz do Calvário. Ele colocou a sua justiça na conta, na minha conta, na sua conta, na nossa conta, nos declarando justos. Então nós fomos e somos justificados mediante a fé em Cristo Jesus, através dos seus méritos. Isso é justificação pela fé. É Ele que me justifica. Eu não fiz nada. E o ser humano não pode fazer nada para se auto-justificar. O ser humano não tem essa capacidade de, por si só, auto-salvar-se. Não tem como. Cristo pagou a dívida. Cristo pagou a conta que eu não poderia pagar, fazendo aquilo que eu não poderia fazer, mostrando o seu amor e colocando na minha conta, pagando a minha conta, me declarando justo perante Deus. Isso é a justificação pela fé. Aqui, depois de Paulo falar, nos versículos de 1 a 10, defendendo o evangelho, defendendo o seu ministério, defendendo a verdade do evangelho, e mostrando que ele estava em concordância, a sua mensagem estava em concordância, estava em unidade com os demais apóstolos, que não havia briga entre eles, conforme os mestres, os falsos mestres, os judaizantes queriam colocar que os apóstolos não concordavam com Paulo e sua mensagem. Paulo desmente os falsos mestres, os pregadores que estavam perturbando os irmãos ali na região da Galácia, falando que era uma mentira, que o seu apostolado, assim como o apostolado de Pedro, assim como de Tiago e os demais apóstolos, era o mesmo. Eles estavam, em relação à autoridade apostólica, em pé de igualdade, tanto a sua autoridade apostólica como o evangelho por eles pregado. Não tinha discordância, não tinha dissonância, eles estavam unidos na pregação do evangelho. Só que aqui mostra uma reunião aonde os cristãos gentios estavam. E Pedro, que era judeu, estava também com os gentios. Quem sabe Pedro estava se alimentando com os gentios, comendo, brincando, sorrindo, conforme fala o versículo 11, né? Quando, porém, Cefas, Pedro, veio a Antioquia, resistir-lhe a face a face, porque havia se tornado repreensível. E Pedro, aqui mostra o caráter, né, volúvel de Pedro. Quando você vai para os evangelhos, Pedro tinha esse defeito. O mesmo Pedro que falava que está presente, o mesmo Pedro que falava que não ia negar, foi o Pedro que na hora que o bicho pegou e Cristo foi preso, negou, fraquejou. O mesmo Pedro que andou sobre as águas, quando Jesus mandou ele vir ao seu encontro, foi o mesmo Pedro que olhou para o vento, para a tempestade, para a força das águas e afundou. O mesmo Pedro que,
quando Cristo foi prendido, quando Jesus foi preso, quando Cristo foi preso, ele arrancou a sua espada de maneira precipitada e arrancou a orelha do servo do sumo sacerdote. Então, Pedro, ele foi um homem de Deus. Pedro foi um grande apóstolo. Nós temos no livro de Atos, inclusive o livro de Atos mostra, e Lucas faz questão de mostrar o ministério de Pedro e o ministério de Paulo. Pedro pregou no Pentecostes, Atos capítulo 2, 3.000 pessoas se converteram. Pedro pregou o seu segundo sermão, está em Atos capítulo 5, mais de 5.000 pessoas se converteram. Lá na casa de Cornélio, em Atos capítulo 10, onde aconteceu ali o Pentecoste gentílico, porque em Atos fala de 3 Pentecostes. Capítulo 2, ali o nascimento da igreja. O Pentecoste samaritano com Filipe, em Atos capítulo 8. E o Pentecoste gentílico, em Atos capítulo 10. Então você vê a importância de Pedro. Mas mesmo com essas qualidades, mesmo sendo homem de Deus, ele era homem. Ele era pecador, como eu e você. E aqui, Paulo estava ali presente, Barnabé estava conversando com eles. Paulo já tinha falado de uma reunião particular que ele teve com as lideranças ali da igreja de Jerusalém. Paulo cita Tiago, Paulo cita o próprio Pedro, Paulo vai citar João, tá no versículo 9, olha só o versículo 9. E quando reconheceram a graça que me foi dada, Tiago, irmão do Senhor, Pedro e João, que eram reputados como colunas, estenderam a mim e a Barnabé a destra da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles fossem para a circuncisão. Assim, que nós fôssemos para as nações pregar o evangelho e eles iam pregar para os judeus, para os da circuncisão, para o seu povo. Então, João, Tiago e Pedro eram colunas, eram líderes, homens de reputação. E aqui, no versículo 11, Paulo fala dessa reunião. Quem sabe eles estavam se alimentando, estavam jantando, almoçando, eu não sei. Paulo não relata o que estava acontecendo aqui. Mas Pedro estava presente. E Pedro estava se comportando aqui como um gentil. Porque um judeu não se misturava. Um judeu ficava distante. Um judeu, ele não estendia a mão para o gentil, com medo de se contaminar. Se o gentil comesse aqui num prato, o judeu não comia. Eles eram bem reservados. E aqui você vê Pedro descontraído, brincando, quem sabe ali, tirando sarro com os irmãos gentios. E Paulo relata aqui. Só que acontece uma coisa muito triste nessa reunião. E por quê? Versículo 11 de novo. Quando, porém, Cefas, Pedro, veio a Antioquia, Paulo resiste ele face a face. Paulo confronta Pedro, porque havia se tornado repreensível. Pedro era um camaleão, que mudava de cor conforme a situação. Então, enquanto estava ali os gentios, ele estava brincando, quem sabe comendo com os gentios. De repente, no versículo 12, a cena muda, porque chegaram alguns judeus, irmãos crentes judeus, da parte de Tiago. Tiago aqui, irmão do Senhor. Tiago aqui, uma das colunas, está no versículo 9 que nós lemos, ali de Jerusalém. E esses irmãos, eles vieram da parte de Tiago, como eles tinham um respaldo de Tiago. Então, olha o versículo 12. De fato, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, então antes de chegar essa comitiva judaica de irmãos judeus, Pedro estava com os gentios, comendo, brincando, se alimentando. Aí Paulo fala, ele comia com os gentios, Pedro. Quando, porém, chegaram essa comitiva,
começou a afastar-se, começou a desprezar os irmãos gentios e por fim separou-se, temendo os da circuncisão. Pedro, com medo da retaliação dos irmãos judeus, dos seus compatriotas, quando ele viu a comitiva chegando, ele começou de maneira dissimulada, disfarçada, covarde, a se separar dos irmãos. Começou a desprezar os irmãos gentios. Não comia mais com eles, não tinha mais contato. Ele deixou a comitiva ali dos irmãos gentios e começou a dar atenção aos irmãos, os seus compatriotas, os irmãos judeus, desprezando totalmente. Quando Paulo viu essa situação, o caráter volúvel de Pedro, tá? Pedro, o camaleão, Pedro que mudava de cor conforme a situação. E aqui mostra a fragilidade de Pedro, que era um grande líder. E aqui nós batemos de frente com a Igreja Católica, que diz que Pedro foi o primeiro Papa. Que conversa fiada. Isso é um absurdo, tá? Pedro não era nem a principal liderança da Igreja de Jerusalém. Pedro era um dos líderes, assim como Tiago e como João. Inclusive o pastor da igreja de Jerusalém, a igreja mãe, era Tiago, não era Pedro, gente. Então Pedro era uma das lideranças, um dos líderes, não o principal líder. E essa ideia de papado de Pedro cai por terra, porque o próprio Paulo aqui confronta Pedro. Olha, Paulo estava confrontando Pedro, não era qualquer um. Paulo estava confrontando o apóstolo que andou com Jesus. Paulo estava confrontando o apóstolo que fazia, todas as vezes que você ler os evangelhos, nas situações mais íntimas que Jesus viveu, Pedro, Tiago e João estavam juntos. A transfiguração, quando ele se transfigurou, quem estava lá presente? Pedro, Tiago e João. Então, tinha esse círculo íntimo de Jesus e Pedro fazia parte. E Paulo está confrontando, porque Pedro, ele tinha esse caráter volúvel. Pedro, ele poderia ter ficado com os irmãos gentios da mesma forma, mas quando chega essa comitiva, ele se afasta. E aqui nós mostramos e vemos que um líder, ele não pode mudar de cor. Ele não pode ser um camaleão, tá? Quando está com uma pessoa, ele é de um jeito. E quando está com outras pessoas, de outro jeito. E aqui eu posso aplicar. Quando a pessoa está com pobre, ela se faz de pobre. Quando a pessoa está com rico, ela se faz de rico. Quando a pessoa está com um ímpio, ela se faz de ímpio. Quando a pessoa está lá com um cachaceiro, ela vai beber também. Quando está com drogado, vai usar droga também. Você vai mudar a sua personalidade de acordo com a situação? Não. O que você é na sua casa, você tem que ser na igreja, você tem que ser na empresa, você tem que ser na escola, você tem que ser na faculdade. Você só tem que ter uma cara, um rosto. Se eu tivesse 7 rostos diferentes, em 7 vidas diferentes, todas elas teriam vergonha. Todas essas caras teriam vergonha. Porque você tem que ter o caráter. Você tem que ser o que você é, aonde você for. Não pode ser, o seu caráter não pode ser adulterado. Não pode ser formado de acordo com a situação que você está vivendo. E Pedro mostra essa fragilidade. E Paulo repreende. Você é líder, rapaz. Você é o apóstolo, rapaz. Como você faz isso? Como você despreza os irmãos? Porque os gentios são nossos irmãos. Não tem mais barreira. Não tem mais segregação. Não tem mais essa divisão, judeu e gentil. Não tem essa ideia que eu sou o povo de Deus porque sou judeu. Eu sou filho de Abraão. Vocês não são. Para com isso, Pedro. Não faça isso. E Paulo repreende na cara. Você está errado, rapaz. Como você pode fazer isso?
menosprezar os nossos irmãos na fé, os mesmos direitos espirituais que nós judeus temos, eles também têm. Essa é a mensagem que Paulo transmite nessa repreensão a Pedro. Essa é a mensagem que salta do texto quando nós vemos essa repreensão de Paulo a Pedro. De fato, versículo 12, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele, Pedro, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, começou a afastar-se e, por fim, separou-se, temendo da circuncisão. Olha só, versículo 13. E também os demais judeus que estavam ali se afastaram dos irmãos gentios, se fizeram hipócritas, juntamente com ele. Então você vê aqui a liderança de Pedro. Pedro tinha liderança. Quando Pedro se afastou dos irmãos gentios, os outros judeus que estavam ali também se afastaram com Pedro. Tá? E Paulo fica tão indignado que até Barnabé é amigo dele, amigo de Paulo. Os dois foram juntos para a primeira viagem missionária. Barnabé viu o poder de Deus, viu a graça de Deus derramada sobre os gentios, sem o uso da lei, sem precisar mandar eles circuncidarem, guardar sábado, a dieta judaica, todo o repertório judaico. Barnabé viu, e até Barnabé foi influenciado pelo comportamento hipócrita de Pedro. Olha só, a ponto de o próprio Barnabé, final do versículo 13, ter se deixado levar pela hipocrisia deles. Vocês sabem muito bem que a palavra, ou a expressão hipocrisia, vem de ator, de artista. Quando você vê, assistir um filme, um seriado, uma série, né, uma novela, você vê um determinado personagem exercendo ali um papel. O nome dele não é o nome da vida real. E às vezes o comportamento daquele ator não é o comportamento dele na vida real, porque ele está exercendo o papel ali. Esse é o hipócrita, que faz um papel, que encena uma coisa que ele não é, que vive uma coisa que ele não é, que fala uma coisa que ele não faz, que mostra uma coisa que ele não é de fato na sua vida particular. Então Paulo aqui, ele bate tanto em Pedro, como naqueles que, assim como Pedro, se afastaram dos irmãos gentios, e até o próprio Barnabé. Aí o versículo 14, quando porém, Paulo está observando, quando porém vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do evangelho, aí eu pergunto para você, que verdade é essa? Que eles estavam se afastando? Era que os gentios eram irmãos na fé, era que os gentios eram co-herdeiros, eram também filhos de Abraão, que a circuncisão agora não era mais num órgão sexual masculino, mas que a circuncisão agora era no coração, era interna. A circuncisão não era mais externa, era interna, é espiritual, é no coração. Essa é a verdade do evangelho. O evangelho une os povos. O evangelho quebrou a barreira de separação entre judeus e gentios. O evangelho agora, ele converge, tá? Mostrando que em Cristo não há judeu, não há grego, não há escravo, não há livre, não há pobre, não há rico, não há feio, não há bonito, não há negro, não há branco, não há culto, não há inculto, não há alto, não há magro, não há alto, não há baixo, não há gordo, não há magro. Todos agora em Cristo é um só. A graça nivela todos no mesmo tamanho. Essa é a verdade do evangelho. E eles se afastaram. Eles se afastaram. E Paulo fica indignado. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do evangelho, eu disse a Pedro, na frente de todos, diz Paulo. Todo mundo estava lá. Porque se Pedro e os demais fizeram isso na frente de todo mundo, ele tinha que ser repreendido também na frente de todos. Paulo diz, eu disse a Pedro, na presença de todos, se você, Pedro, que é judeu, vive como gentio, rapaz,
Olha que palavra forte de Paulo, né? Se você que é judeu vive como gentil e não como judeu, por que quer obrigar os gentios, rapaz, a viverem como judeus? Versículo 15. Nós, judeus de Paulo, por natureza, e não pecadores, dentre os gentios. Você quer obrigar os gentios a viverem como judeus, Pedro? Sendo que antes de chegar à comitiva aqui de Tiago, os irmãos judeus, você estava comendo com eles, estava brincando com eles. Barnabé se afastou também, foi na sua onda. Os irmãos judeus também foi na sua onda. Você não tem vergonha na cara não, rapaz? Como você pode fazer uma coisa dessa? Você está vendo o que Deus está fazendo por meio do nosso ministério aos irmãos gentios, derramando da sua graça, do seu favor, sem as obras da lei, sem a circuncisão, sem a guarda do sábado, sem aquelas regras judaicas em relação à alimentação. Eles estão sendo aceitos por Deus, porque o evangelho quebra as amarras da segregação, quebra as correntes da divisão. Não tem divisão para o evangelho. Aonde chega o evangelho, a divisão acaba, a briga acaba, essa briga política partidária acaba, essas brigas raciais acabam, porque o evangelho une. O evangelho promove o amor, o evangelho promove a graça, o evangelho promove a misericórdia, o evangelho promove a comunhão, o evangelho promove a união. Então você está causando divisão, Pedro. Você quer obrigar os gentios a viverem como judeus, sendo que antes de chegar a comitiva de Tiago aqui, você estava com eles, comendo com eles, e você faz isso, rapaz? Nós não temos a resposta de Pedro. Mas aqui Paulo cita esse fato para mostrar que não existe distinção. Não há distinção. É nós que colocamos em hierarquias, classificamos as pessoas entre pobres e ricos, feios e bonitos, negros e brancos. Você é de esquerda ou você é de direita? Você é Lula ou Bolsonaro? Que ninguém aguenta mais essa palhaçada. E esquecemos do foco principal, que é o evangelho, que promove a união, que promove perdão, que promove arrependimento, que promove a graça, o favor, a misericórdia de Deus para aqueles que creem. E aqui nós temos Paulo mais uma vez defendendo o evangelho, defendendo a inclusão, defendendo a comunhão, defendendo o amor de Deus. Os gentios são nossos irmãos na fé. Os gentios são também herdeiros espirituais de Abraão, porque Deus já tinha falado para Abraão em Gênesis capítulo 12, que nele seriam benditas todas as famílias da terra, e isso inclui os gentios. Então eles não são diferentes de nós. O que eles têm, nós também temos. Não há distinção, não há diferença. Essa é a mensagem que está por trás na repreensão de Paulo ao comportamento de Pedro. E aqui nós terminamos mais uma exposição bíblica. Se vocês gostaram de mais uma exposição, deixa aqui o seu like, deixa aqui os seus comentários, se inscrevam no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações. Graça e paz a todos. Muito obrigado mais uma vez. Até as próximas exposições.